Boa noite, então, para todo mundo. Que bom ver esse auditório bem cheio. Eu estava meio apreensiva antes, falando, nossa, esse tempo está meio xoxo, não sei se vai encher, mas realmente muito feliz que sempre nos eventos aqui de parceria com o laboratório a gente consegue encher esse auditório aqui, que também não é muito grande. As meninas lá atrás querem um banquinho para sentar? A gente tem, alguém ajuda lá? O apoio está chegando. Bom, então vou começar aqui para a gente não se atrasar muito. Fazer uma fala, depois vou apresentar também as pessoas que estão nessa fala aberta e no final, quando todo mundo fizer a sua fala, a gente abre para perguntas e daí também vocês participam. O Núcleo Educativo do Museu Paranense agradece a presença para a mesa O Museu Situado, sobre o museu como uma esfera do comum. Esse evento faz parte de um ciclo de 3 encontros que acontecerão uma vez ao mês, até junho, e está vinculado com a residência de investigação crítica em práticas de curadoria e mediação. Parceria entre o Núcleo Educativo do MUPA e o Laboratório de Imaginário Radical, projeto de extensão universitária vinculado ao Departamento de Artes da UFPR. Eu, Jaqueline, Leopoldo, Gustavo, Thaís, Luan, Maria, Fernando, Lucas, Renata, Marília, Milena, Johanna, Fabrícia, Lucas Castro e Juliana. Fazemos parte dessa residência que acontece na quinta-feira e na sexta-feira, na parte da manhã. A residência articula 3 eixos de problematização. O museu situado, sobre o museu como uma esfera do comum, políticas da mediação, sobre a produção de conhecimento e educação nos museus, e olhar de corpo inteiro, sobre desaceleração reflexiva e experiências sensíveis no museu. As falas abertas ao público em abril, maio e junho serão, portanto, baseadas nesses eixos. O objetivo é instaurar no MUPA um espaço para explorações críticas acerca dos processos de mediação cultural, educação e experiência sensível, por meio das relações entre o MUPA, sua arquitetura, sua história, suas exposições e seu acervo, a escrita experimental, a literatura expandida e a poesia e a imagem. Agora, para situar um pouco o núcleo educativo aqui do museu, o núcleo educativo do MUPA é composto por Lucas, Marília, Milena, Renata, Johanna e eu, pessoas que são comprometidas com os processos e as práticas voltadas à educação crítica e reflexiva. No ano de 2014, iniciou-se uma formação fundamental para ampliar e situar a nossa prática e atuação diante do desafio. Como educadores dentro de uma instituição museal, produzir o conhecimento em conjunto com os públicos, iniciamos com o desafio de pensar a prática do corpo coletivo, tema central da nossa sala temporária MUPA Comunidade, Cultura, Relações. Corpo este que deve ser pensado como uma possibilidade nos campos político, ideológico e metodológico, que nos diferenciam, separam e aproximam nas mais diversas escalas. O corpo tem centralidade na nossa vivência do mundo. No entanto, a contemporaneidade nega o corpo e o seu sentir através da extração e imposição da racionalidade. Propomos pensar o corpo coletivo como uma composição de diversas subjetividades que se potencializam e se tornam possíveis por estarem justamente em uma formação conjunta. Diante de uma fetichização do museu como espetacularização e alienação, a ideia é reivindicar, através do corpo coletivo, a reapropriação da atenção e a autenticidade da presença, partindo de um museu que, na verdade, produz conhecimento e transforma a realidade. Nos 7 encontros da residência, pensamos e nos questionamos com diversos autores, e destes, vale ressaltar o pensamento de François Verger, ao afirmar que a decolonização não é um posicionamento, não é diversificar o que vai para as exposições. Então, como ir além da crítica institucional para pensar um museu decolonial, feminista, antirracista, anticapitalista e antiimperialista? Seria o museu a instituição que realmente merece a nossa atenção e dedicação e estudo? Vergés ainda afirma que é uma escolha dos museus não dar uma formação adequada aos educadores. Assim, como nós, educadores museais, podemos trazer para dentro da nossa prática outras formas de habitar e experienciar o espaço dessa instituição?
Manuel Borja Viléu, em diálogo com Paulo Freire, propõe a pedagogia como elemento de libertação e diz: a maioria dos programas pedagógicos continuam dificultando um autêntico acesso ao saber, considerando que a cultura tende a se transformar cada vez mais numa indústria e a arte num item de consumo. Não é de se estranhar que o conhecimento seja substituído pelo reconhecimento. Como pensar esse espaço, o museu, lugar que nos atravessa todos os dias, enquanto espaço de trabalho, espaço de exposição, espaço de cultura? Juntos na residência, pensamos algumas palavras para definir museu. Rígido, envergadura, beleza, condição, coleção, disputa, interação, mercadoria, janela, bairro, translúcida, instrumento, tempestade, encontro, não lugar, quinquilharia, entre outras palavras. Provocados por essas potências e possibilidades, gostaríamos de agradecer aos educadores do museu, do MUPA, e das outras instituições que estão participando da residência, a Fabrícia por compartilhar seus conhecimentos, a direção por viabilizar uma formação concisa da equipe educativa e também todos os colegas de trabalho que têm uma atuação fundamental que possibilitam que tudo isso aconteça. Sueli, novamente, que sempre está com a gente, equipe de limpeza, manutenção, segurança, pesquisa, comunicação, design, arquitetura e o administrativo. E agradecer também a nossa convidada, Mônica Hoff. Bom, acho que agora eu vou apresentar, então, a Fabrícia e a Mônica, e daí passo para vocês. Mônica Hoff é artista, curadora, pesquisadora e doutora em processos artísticos contemporâneos pela UDESC. Ao longo de sua atuação no campo da arte, tem investigado as relações entre as práticas curatoriais, artísticas e educativas e como estas contribuem, friccionam ou determinam as políticas e pedagogias institucionais. Desde 2020, coordena, junto com Jéssica Gauguin, o grupo de Los Domingos, focado no estudo e tradução da produção crítica de Frederico Moraes. É docente do PERMER, Master em Mediación através del Arte, é isso? Em Valença, na Espanha, e coordenadora da Pivô Pesquisa em São Paulo. Fabrícia Jordão é professora do Departamento de Artes da UFPR e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na Universidade Estadual do Paraná, e coordenadora do Laboratório de Imaginário Radical, onde se dedica a pensar sobre arte e política no contexto da hegemonia do imaginário capitalista. Boa noite a todo mundo. Quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer também a Ana Belenzinha, que trouxe a turma. Enfim, mas que, para começar, eu acho que é importante, assim, como a Roberta falou, né, a gente está aqui num grupo reduzido de educadores que trabalham em instituições museais, né, ou instituições culturais, e alguns estudantes pensando, ou praticando, ou pensando essa residência. E um pouco do que eu preparei aqui, só para dar um tom do que a gente está discutindo, é justamente qual é a problemática principal que a gente tem se debatido, o que é que a gente tem pensado nisso. Primeiro, é esse lugar, o museu, que ele pode ser um lugar, necessariamente, na verdade, que ele pode ser não, ele é um lugar de poder. E como é que nós, que trabalhamos no educativo, a gente pode converter esse museu num lugar de potência? Então, um pouco do que eu vou falar agora é esse embate entre um confronto do lugar do poder, leia-se o capital, e o lugar da potência, leia-se nós, né, que não somos o 1%. Por outro lado, também, é muito importante nessa residência uma outra discussão, que é o museu, para se afirmar como lugar de potência, necessariamente, ele precisa ser um museu que é pensado como uma esfera do comum, que não é a mesma coisa de uma esfera pública. Tá? Enfim, depois a gente vai conversar também sobre isso, em outra situação. Então, um pouco do que eu vou apresentar aqui é uma sistematização das leituras que a gente vem fazendo, do que a gente vem debatendo, pensando e tentando, de fato, com essa residência, nos calçar, de fato, de uma perspectiva de transformação. De fato, a gente acreditar nisso, né? Como é, porque vocês sabem que o educativo é aquele lugar que é menos privilegiado, que tem menos espaço para qualquer coisa, né? E, ao mesmo tempo, é onde pode ser feita realmente a transformação. Daí eu vou ler um breve texto que eu fiz aqui para a gente se situar
sobre essa discussão e vou passar para a nossa convidada. E vocês vão entender por que ela está aqui, né? Então, vamos lá. Em um momento, né, marcado por essa propalada virada decolonial, né, em que o museu se apresenta como um lugar de disputa sobre o que é e o que não pode mais ser, precisamos efetivamente refletir se faz sentido trabalhar pelo fim ou pela manutenção ou pela transformação do museu. Nesse ponto, é importante ressaltar que o museu, assim como o capitalismo, não é um ente abstrato, mas sim uma estrutura material, edificada a partir de um emaranhado complexo de relações entre patronos, colecionadores, instituições federais, investidores, galerias, curadores, artistas, educadores, professores e público. Portanto, se por um lado o museu é, inquestionavelmente, um lugar de poder, por outro, também pode ser um lugar de recusa ao poder. Sendo assim, é possível situarmos o museu como um lugar que comporta, simultaneamente e contraditoriamente, duas perspectivas, duas ideologias. A do poder, leia-se, do capital, e a dos objetores do poder, e que parece se afirmar justamente na dialética entre essas duas ideologias. Cada um de nós nos situamos criticamente, precisamos nos situar criticamente e decidir desde onde e desde que perspectiva comporemos com o museu. Se a tarefa de transformar o museu ainda nos faz sentido, trata-se de se posicionar junto àqueles que desde o museu se situam como objetores de seu poder e atuam de modo a desestabilizar e impor limites do poder, que segue despolitizando, colonizando, extraindo e destituindo. Nesse caso, entre emergência e exigência, o museu nos convoca, nos implica e nos desafia, desde sua condição de lugar em disputa, a combatermos nossas pequenas covardias e as pequenas corrupções que, no final das contas, são as pedras que mantêm o museu como uma extensão ideológica, extrativista e da lógica operativa do capitalismo. Nesse processo, é imprescindível não esquecermos que, mesmo sendo um lugar que está permanentemente em disputa, os museus seguem sendo a materialização dos interesses do poder. E, como tal, deve ser permanentemente confrontado e desmantelado. Diante dessa configuração, a crítica ao museu e a tarefa de transformá-lo para alcançar sua potência máxima deve vir acompanhada de processos e práticas contínuas de autocrítica institucional e de um projeto de superação do próprio museu nos termos em que eles se encontram. Se continuarmos a acreditar em transformações de natureza reformistas e conciliatórias, continuaremos a produzir formas de gerir e manter o museu como um dispositivo de manutenção do poder. Para estar à altura dessa exigência, é importante termos consciência de que a nossa escala não é a escala do poder, do impacto global, de natureza abstrata, despolitizante e universalizante. A esfera das nossas ações é a da micropolítica, orientada por desejos de desaceleração reflexiva e por ações situadas, construídas desde a realidade material e desde as relações sociais que o museu mantém com sua comunidade. É apenas desde uma praxis comunal que conseguiremos nos desvencilhar da condição de sujeitos em luta em relação de poder. Se desde uma praxis comunal conseguiremos construir formas de sociabilidade e de institucionalidades não estruturadas em relações de poder. Precisamos recusar a condição de contrapoder, já que um contrapoder não é outra coisa senão um outro poder. Se insistimos na manutenção de um outro poder, estaremos deslocando as linhas do poder, que diga a decolonialidade vigente
né, nessa virada decolonial. Mas não mudaremos sua natureza. Estaremos fazendo o possível, mas o possível não é suficiente. Como já nos alertou Jacques Derrida, fazer o possível ou nada dá no mesmo, uma tarefa política incondicional para toda e qualquer hospitalidade é sempre fazer o impossível. E agradeço ao Manuel por essa referência. E hoje, nossa tarefa política incondicional é uma recusa a todo paradigma e esfera de poder. É como nos convocou o John Howley, quando ele propõe mudar o mundo sem tomar o poder. Só nos desvencilhando do paradigma do poder e das relações que ele engendra, poderemos pensar, fazer, experimentar juntos formas pós-capitalistas de habitar e praticar o museu como uma esfera do comum, que articula a construção de novas subjetividades políticas com a construção de outras formas de institucionalidade. Portanto, se a tarefa de transformar o museu ainda nos faz sentido, devemos trabalhar simultaneamente pelo fim do museu como um lugar de poder e por sua transformação em um lugar de potência, e como tal, um lugar onde os dispositivos de manutenção do poder perdem legitimidade, legalidade e legibilidade. E repito, essa não é uma tarefa individual. Devemos, desde uma praxis comum, lutar contra o museu como poder. E desde uma política comum das singularidades, que sejam também uma ética das diferenças, resistir ao museu como poder. É porque a resistência, assim como o comum, nos lembra Judith Revel, é uma produção, é uma invenção, uma criação que ela é potente. É porque a resistência se apresenta como excedência, como diferença radical, que ela pode ser politicamente eficaz contra o poder. Mesmo porque aprendemos com Pasolini que o poder não produz nada, assim como o capital. Ele gera efeitos, ele desenvolve dispositivos poderosos para impor sua própria racionalidade política, mas ele não inaugura nada. Diferente do poder, o verdadeiro trabalho de arte, nós aprendemos já também com a Elza Morante, produz muita coisa. O verdadeiro trabalho de arte é sempre revolucionário, já que provoca precisamente esse aumento de vitalidade. O aparecimento de uma nova verdade poética no mundo é sempre inquietante e em seus efeitos subversivos, já que sua intervenção significa uma renovação do mundo real. E é justamente porque a arte é potência e não poder que ela não existe para dar respostas, para ser lida e compreendida. Ao contrário, a arte existe para nos lembrar, 1, 2, 3 e tantas outras vezes, que, assim como ela, somos potência. E, como tal, nada nos define ou esgota. Que, assim como nós, uma verdadeira poética é sempre um devir revolucionário. E é por saber disso que o poder trabalha incansavelmente para manter o museu como uma máquina de produzir consenso e de despolitização. Pois o poder sabe, às vezes, mais do que a gente, do nosso meio, que a arte é o devir revolucionário. Né? E assim como contou Godard em Histórias do Cinema, o poder também sabe que a gente esquece daquele vilarejo com os muros brancos cercados de oliveira, mas a gente se lembra de Picasso, isto é, Guernica, isto é, guerra. Que a gente esquece de Valentin Feldman, o jovem fuzilado, filósofo fuzilado, em 43. Mas quem não se lembra de pelo menos um dos prisioneiros de Goya, isto é, revolução. E é desde esse devir revolução, desde uma recusa ao museu como espaço de poder, que a parceria entre o Laboratório de Imaginário Radical e o Núcleo Educativo do Museu Paranaense se efetiva. É porque a tarefa de transformar o museu em um lugar de potência só pode ser realizada desde uma rede de alianças que criamos essa residência, para pensarmos
com educadores de instituições culturais e estudantes interessados em transformar, por meio de suas práticas, o museu em uma esfera do comum. Esse tem sido o nosso impulso movente todos os dias em que nos encontramos na residência. Eu, a Jaqueline, Leopoldo, Gustavo, Thaís, Luan, Maria, Fernando, Lucas, a Renata, Marília, Johanna, Roberta, o Lucas, poeta, e a Juliana. E porque, repito, a tarefa de transformar o museu em um lugar de potência só pode ser realizada desde uma praxis comunal, que hoje realizamos essa fala comum com a Mônica Hoffmann, que faz tempo me ensina e nos ensina a resistir e a se implicar na transformação do museu e do mundo em uma esfera comum. E agora eu vou passar a palavra para a minha querida Mônica. Gente, chego tá até envergonhada. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu acho que vocês são uma multidão, na verdade. Gosto muito de uma canção que diz o que uma multidão é 2 ou 2 milhões. E acho que é isso mesmo. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a Fabrícia. Na verdade, eu acho que esse é um desejo oculto, declarado, né? Que a gente compartilha há muito tempo e que agora, no caso, enfim, desses encontros, da residência, dessa possibilidade, acabou acontecendo. Para mim, enfim, te agradeço muito por essa indicação, convite, deferência, e Roberta, Gabriela, enfim, né, o museu, pelo convite, por todo o contato, toda a assistência, toda a conversa nesses dias todos. Realmente, enfim, uma alegria vir. Eu não conhecia o Museu Paranaense e fico feliz, enfim, com o que eu conheci, e sobretudo com o que eu escutei aqui hoje e com esse exercício efetivo que acontece. Eu venho de muitos lugares. Eu venho de uma cidade muito pequenininha no interior do Rio Grande do Sul, que chama Butiá, que foi onde eu cresci. Venho também de Porto Alegre, venho de Florianópolis, venho um pouco de São Paulo. Venho de muitos lugares diferentes. E o museu não era um destino, nem a arte era um destino. Acho que ela foi uma curva, enfim, foi uma curva. Mas não me vejo também em outro lugar que não esse. Talvez seja o único campo que me permita escrever do jeito que eu escrevo, pensar do jeito que eu penso, sempre revisando, desterrando, rasgando tudo e reescrevendo. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui também por uma particularidade, que é como essa residência acontece. Ela reúne talvez os 2 debates, os 2 campos que mais me interessam, que é a poesia e as institucionalidades. Eu atuo no campo das instituições há mais de 20, sei lá quantos anos, 25, a gente vai se achando bem velha em algum momento assim da vida. É curioso. Tia, sabe? Eu achei que isso nunca ia acontecer, mas chega esse momento. Comecei imagino que como muitas pessoas aqui e como muitos dos meus colegas, no educativo. E por muitos anos atuei em programas educativos e atuo até hoje porque eu vejo o museu como um grande programa educativo. Como um grande lugar complexo, em que a educação está ali presente, seja visivelmente ou não, seja intencionalmente ou não. E esse é o lugar que eu escolhi também abordar, habitar há alguns anos. Por muito tempo atuei, enfim, como mediadora, como educadora, como supervisora, como coordenadora, como curadora, sempre voltada ao educativo. Então fui pensando cada esquina desse lugar.
dentro de museus, de projetos, de bienais, com escalas pequenas, escalas grandes. E, para mim, é um lugar dos mais interessantes e é um lugar que me permite também me apresentar como educadora, como curadora, como pesquisadora e como artista. Não preciso me resignar a uma qualidade, a um título, a uma identificação só. E é curioso porque eu vou falar sobre isso, mas eu quase não vou usar a palavra educação. Já de um tempo para cá, eu venho me debruçando sobre os sentidos de educação e os lugares e as políticas e pedagogias que compõem, conformam as instituições. Então, sobretudo, a partir de uma ideia de pedagogias institucionais. Enfim, que a gente pode falar depois, eu não vou falar tanto aqui, mas que tem a ver justamente com um conjunto de ações, métodos, formas, modos de existir de uma instituição. São pedagogias, são formas de existir. A gente vive uma grande pedagogia do poder. Então, quando a gente está dentro de uma instituição, a pedagogia não está situada tão somente no departamento de educação ou no programa educativo. Todas as relações são permeadas por pedagogias e por políticas. Então, a gente pode falar um pouco sobre isso. Depois, agora eu vou tentar entrar nisso, que de alguma forma faz um encontro entre a poesia, talvez, aqui no meu desejo maior, e um pensamento sobre museu, sobre esse lugar complicado, complexo, que existe, resiste, persiste, que a gente já declarou o fim, mas que a gente não dá fim, que a gente entende que também é um lugar que nos possibilita outros caminhos, outros trânsitos. E eu vou entrar por aqui. Vamos lá. É um texto longo, mas a fonte está grande, tá? É um texto feito a partir de 2 outros textos. Na verdade, um texto que eu venho construindo quase como um exercício mental e que me acompanha e atravessa alguns textos. O outro texto é um texto, a outra parte, na verdade, é uma ideia, enfim, que acabou gerando um texto publicado no início do ano passado. Mas, enfim, em espanhol, e foi traduzido, e eu acabei tomando algumas partes que me interessavam para hoje e inseri outras. São várias, vocês vão seguir o fio. A ultradireitização do mundo, o aparente regresso de um fascismo que, na realidade, nunca se foi. As medidas antidemocráticas, os editais de retomada, as negociações, as negociatas, as motociatas, as joias portuguesas, o pau-brasil, as joias da Arábia Saudita, as grandes navegações, as capitanias hereditárias, a sociedade açucareira, os porões, o trabalho escravo, os quilombos, as leis, o projeto capitalista, a legitimação da violência, o racismo estrutural, o racismo recreativo, o segundo Estado, o para-Estado, a monarquia, a reparação histórica, a pós-verdade, os memes, as fake news, a culpa, as performatividades institucionais, os incêndios, os acordos políticos, os acordos econômicos, os acordos estéticos, com o Supremo, com tudo. A coroa portuguesa, o caminho das Índias, a rota perdida, o novo mundo, um grande laboratório, a missão francesa, o mundo real, a neoevangelização, as narrativas pós, desde, anticolonialistas, a censura, o ódio, a empatia, a estética da empatia, a migração, as políticas migratórias, a necropolítica, a militarização, a redistribuição da violência, o biopoder, a violência. O extrativismo territorial, o extrativismo epistêmico, a apropriação cultural, a colônia, as vergonhas descobertas, 86 para cada 100, 1 a cada 3 minutos, as milícias, o problema da água, o saque da terra, os câmbios climáticos, a crise climática, a emergência climática, o colapso climático, o excesso de conceitos, a culpa, de novo,
Os museus, o discurso universalizante, a Amazônia à venda, a Amazônia em chamas, o Angelim da minha casa, os feminicídios na América Latina, o regime colonial, capitalístico, racializante, os museus. O projeto histórico das coisas, o projeto histórico dos vínculos, a utopia, a conquista, o avanço, o Estado colonial violador, a branquitude, a mestiçagem, o pensamento eurocêntrico, os museus. As pedagogias do poder, a precarização da vida, as tecnologias de fuga, os quilombos, as florestas, os museus. As instituições de arte, os discursos da arte, as histórias da arte, o mecenato, as famílias, a Itália, né? A filantropia, os museus. As lutas da educação, a memória do fogo, a tecnologia do fogo, o dia do fogo, os arquivos vivos, os arquivos mortos, os museus. A decolonização, a democracia, o efeito democracia, a dança das cadeiras, os museus. A pandemia, as medidas sanitárias, a vigilância e sua estética do controle. O quarto, a casa, a escola, a oficina, o telefone, a saúde mental, os museus. O vírus e o fim do mundo, a vida e sua utilidade capital. Os discursos antissistema, o cis-tema, as palavras roubadas, as novas narrativas, a fetichização curatorial, a agenda neoliberal, os museus. A ficção mundo, o mundo guerra, os senhores de gravata, os senhores de família, as famílias de bem, os museus. A linguagem, a poesia, a ciência, a arte, os museus. A queda do dólar, o bombardeio na Ucrânia, Antony Blinken, Biden, o Bitcoin, o metaverso, a fome outra vez, os museus. A Tesla, a Amazon, a Meta, a Microsoft, os herdeiros de Itajaí, os bilionários de Santa Catarina, os museus. Musk, Bezos, Gates, Ellison, Page, Buffet, Brin, Baumer, Arnaud e família, Zuckerberg, os cavaleiros do Apocalipse, os museus. As viagens espaciais, as viagens submarinas, os carros elétricos, as placas solares, o fundo do oceano, a nova era, os museus. A Declaração dos Direitos Humanos, as declarações de guerra, os materiais didáticos, os textos de sala, a realidade, a ilustração da realidade, as palavras mágicas, os programas dos museus. Novos problemas nos convidam a buscarmos novas respostas, mas principalmente a colocar-nos novas questões. A crise sanitária e o modo de vida virtual dos últimos anos nos levaram a intermináveis especulações e reflexões sobre o fim do futuro como o fim do mundo. Também sobre as relações interpessoais e outras formas de estar juntos, sobre a precariedade da vida como política de Estado, sobre a geografia como informação e esta como estratégia de controle, sobre a vigilância como nova medida do cuidado, sobre o direito de ir e vir e sobre quem pode parar ou não. Novos problemas, às vezes, simplesmente anunciam que velhos problemas ainda existem, mesmo que tenham outros nomes. Para a socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, a crise põe em questão as palavras, os pressupostos do bom senso. Ou seja, põe em questão o fato de acreditarmos que nos entendemos porque tomamos como certo o que certas palavras significam. A essas palavras que tranquilizam, mas de maneira enganosa, Cusicanqui nomeia de palavras mágicas. São palavras que damos por garantidas, por sentado, que silenciam as nossas preocupações e inquietudes e pasteurizam nossas dúvidas e perguntas. São palavras que, ao usá-las indiscriminadamente, as enfraquecemos e esvaziemos do seu significado. Para a socióloga, o que a crise faz é quebrar essas seguranças, mover-nos o chão e obrigar-nos a pensar o que queremos dizer com elas, para além de reproduzi-las como palavras de mudança, ordem ou moda. Se há algo que sabemos muito bem, é que a arte é um dos campos mais eficientes no uso das palavras. Seja pela sua capacidade de criar metáforas, seja pela sua competência em distorcer, florear conceitos e termos, a arte se move desde uma prática amorosa de desconstrução e reconstrução de significados, gerando narrativas e formas menos lineares de percepção e consciência, e apresentando-nos o mundo como se fosse pela primeira vez, criando e nomeando o que aparentemente ainda não existe. Sabemos também que, pelos seus modos de organização e institucionalização, bem como pelos seus regimes de visibilidade, a arte se configura como um dos sistemas mais especializados na capitalização desses mesmos conceitos e debates, muitas vezes
fetichizando-os e esgotando-os rapidamente e superficialmente, fazendo de sua agência, consciente ou inconscientemente, uma estratégia capitalista de revisão. Nessa complexa equação, os museus seguem sendo o seu melhor destino civilizatório. Há 500 anos, seguem sendo o seu melhor destino civilizatório. Manuel Borja Viléu, ex-diretor do Museu Reina Sofia e um dos curadores da última Bienal de São Paulo, afirmou numa entrevista recente há um ano atrás, que um aspecto muito característico das novas guerras culturais é que nos roubam as palavras. Eles usam a palavra liberdade, diz o Manuel, para dizer o contrário. Certamente poderíamos associar o seu comentário à proliferação e naturalização de notícias falsas e as mensagens criadas a partir das políticas antissistema, entre aspas, levadas a cabo pela extrema-direita nos últimos anos. Mas continuar nesse caminho, além de confirmar algo óbvio, não nos ajudaria a compreender o fenômeno para além das polarizações político-partidárias. O que sim se pode observar como algo muito interessante no seu comentário é justamente o que não está dito, ou seja, a brecha que sua reflexão abre para pensarmos os museus e como eles produzem, fazem circular e se responsabilizam pelo uso de determinadas palavras, conceitos e termos. Ou seja, o que querem comunicar ou transformar e como, a partir dos seus processos de revisão, conseguem trair-se nas suas epistemologias e pedagogias institucionais hegemônicas. Que diferença faz, por exemplo, usar a palavra liberdade para dizer o contrário, como menciona Borja Viléu, e usar certas palavras até que elas se esgotem e sejam vendidas muito barato no mercado institucional da arte? Se nos tempos atuais a veracidade de uma palavra está diretamente relacionada com a repetição da sua falsidade, que tipo de verdade o museu pode construir? Se a vida não é útil, como defende o Ailton Krenak, qual deveria ser o papel do museu nos tempos de hoje? Como pode o museu ser um espaço diversificado de memória e conhecimento histórico se foi concebido e organizado como um espaço de exposição de verdades e versões pré-selecionadas? Como o museu desconstrói a sua autoimagem idealizada? Como define o limite entre proteção e violência? Como renuncia a si mesmo como projeto histórico de poder e deixa de saber o que sabe? Como sai de posição e verifica seu próprio interior? Como as palavras de mudança e os comentários críticos apresentados em suas paredes e galerias se relacionam com seus modos de organização? Que de inegociável é capaz de não negociar? O que considera de fato inegociável? Como desanestesia suas vulnerabilidades, habita sua condição de instabilidade e não cede ao desejo de preservar formas hegemônicas de existência. Por fim, como o museu deixa de ser palco de palavras mágicas e políticas de salvação. Se o museu é um espaço que organiza, guarda e apresenta uma determinada memória histórica, e o que fazemos como humanidade é das coisas mais terríveis, então não podemos olhar para ele como um espaço de tranquilidade, ou para a noção de salvaguarda apenas como sinônimo de cuidado e proteção. As palavras hoje talvez tenham mais peso que antes. São a soma de séculos de violência, despojo, injustiça, desigualdade. Ou seja, têm a capacidade de dizer o que dizem e também o seu oposto. Podem ser usadas para salvar e também para matar. Podem gritar revolução e, com isso, legitimar o status quo. Podem berrar decolonização já e nada acontecer. Podem facilmente se tornar massa de manobra, sem nem ao menos nos darmos conta. Compreender o que queremos dizer com elas, como sugere Kuzikank, envolve muito mais do que usá-las corretamente. Na economia capitalista das narrativas, a fronteira entre as palavras mudança, ordem e moda é muito tênue. A mesma palavra pode muito rapidamente assumir os 3 pesos, contradizendo-se e esvaziando-se do seu possível significado ou coerência. Diante disso, como o museu pode se deslocar, considerando que sua dívida histórica é impagável e que sua reparação histórica efetiva, e que uma reparação histórica efetiva, ao invés de usar novas palavras e termos, implica principalmente uma profunda revisão de si mesmo, de suas práticas, pedagogias e epistemologias. Afinal,
Como podemos evitar esse regime do inconsciente em nós mesmos e no nosso ambiente? Pergunta a Runic. Nesse sentido, se o museu quer realmente investir em um processo de revisão, eu fiz esse exercício, gente. Precisa estar disposto a se rever epistemologicamente, ou seja, entendendo-se não apenas como um espaço de memória histórica, mas como uma figura histórica, como um agente direto na construção de um determinado projeto de razão e, portanto, na validação do mundo tal como o conhecemos. Entendo que, ao assumir-se como agente dessa maquinaria, um museu poderá compreender melhor a sua responsabilidade política, econômica, social, ética e cultural nos dias de hoje. Nesse processo é também importante que o museu recuse a lógica missionária de salvar o mundo. Além de ser enganoso, não serve outro propósito senão reforçar a sua própria voz e autoimagem benevolente. O museu não é e nunca foi uma figura neutra e passiva. Não há outra forma de enfrentar isso senão mergulhando em suas próprias entranhas, analisando as pedagogias institucionais que o estruturam como lugar de poder. Caso contrário, poderá cair na armadilha de pensar que está fazendo uma reparação histórica, quando, na verdade, está alimentando um extrativismo epistêmico. Nesse sentido, é fundamental que o museu habite as suas vulnerabilidades e se aceite como um lugar instável, também feio, ruim, equivocado, complexo. É necessário que assuma a sua responsabilidade política diante da construção histórica dos fatos e aprenda a se expor, ou seja, a sair de sua posição. Aprender mais do que ensinar pode ser uma boa metodologia para isso. Finalmente, parece urgente que o museu reflita profundamente sobre o que significa pensar e agir em termos de uma agenda num mundo cuja política é a estética do agora, portanto, um mundo em que as narrativas e os debates são constantemente capitalizados ou estetizados, e cuja obsolescência já está programada. Envolver-se na construção de uma verdadeira prática amorosa dos museus, ou seja, uma forma de operar que gere as bases para a criação de uma comunidade social, emocional e politicamente diversa, implica habitar a escuta e a disponibilidade. E esses são processos lentos, sobre os quais temos pouco ou nenhum controle. Para que as narrativas pessoais e os debates históricos não se tornem palavras mágicas dentro dos museus, é necessário compreendê-los e abordá-los como os processos vivos que são, ou seja, como processos que não foram produzidos para caber nas suas paredes ou galerias, nem nas suas agendas. O que as palavras mágicas nos ensinam é que não basta mudar as palavras sem mudar a episteme. Por outro lado, não há como mudar a episteme sem se livrar da autoimagem idealizada. Ou seja, para que o museu possa ser outro tipo de figura histórica, tem que deixar de querer atuar como figura literária e principalmente tem que deixar de querer nos salvar. Questões como as que vou colocar agora precisam ser pensadas e respondidas estruturalmente. Se queremos falar de um museu situado ou na possibilidade do museu como esfera do comum. São várias, gente, eu não vou ler todas. Como repensar os museus quando o número de feminicídios cresce exponencialmente ao invés de baixar? Como repensar os museus diante da epidemia social e de abandono parental no mundo? Como repensar os museus quando o índice de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no mundo é de 20%? Como repensar os museus quando a fome é uma realidade na casa de 10% da população do planeta? Como repensar os museus quando centenas de milhares de pessoas vivem em situação de rua? Como repensar os museus diante do fato de que as prisões continuam existindo? Como repensar os museus sem atentar para os lugares de falas? Como repensar os museus diante da desenfreada medicalização da vida? Como repensar os museus sem produzir a superpatologização dos corpos e das relações? Como repensar os museus sem cair em micropolíticas reativas? Como repensar os museus quando seus discursos e programas públicos pró-meio ambiente são patrocinados, etc., etc., etc. Como repensar os museus sem se livrar da crença na ilusão de um controle permanente e definitivo das linguagens sociais que levaria a uma suposta plena realização do potencial humano. Como repensar os museus sem abandonar a ideia de paraíso e também de apocalipse. Como repensar os museus sem cair em preceitos morais e parâmetros éticos convenientes.
Como repensar os museus quando as reformas trabalhistas que os favorecem buscam precarizar ainda mais a vida de quem neles trabalha? Como repensar os museus em tempos de pós-verdade, fake news e inflação estratosférica? Como repensar os museus diante da ultradireitização do mundo e do fascismo autorizado? Como repensar os museus sem repensar o racismo estrutural que os moldou e orienta sua existência até hoje? Como repensar os museus para além da ilustração dos debates políticos e sociais vivenciados fora dos museus? Como repensar os museus para além das retóricas progressistas, salvadoras e das políticas missionárias? Como repensar os museus para além do ideal de felicidade política? Como repensar os museus quando seus acervos são, em grande parte, formados a partir de medidas de desapropriação, extrativismo e usurpação? Como repensar os museus quando as teorias e lógicas que os estruturam continuam sendo pensadas a partir de lugares muito semelhantes a de 500 anos atrás? Como repensar os museus para além dos modelos de apropriação cultural? Como repensar os museus para além da estranha mistura entre escola e empresa? Como repensar os museus para além da biopolítica como teoria? Como repensar os museus sem persistir na ideia de progresso e sem insistir nas ideias de avanço e práticas de conquista, tomando como pretexto o pensamento utópico? Como repensar os museus sem fazer uso de políticas de captura e do extrativismo epistêmico? Como repensar os museus sem repensar as formas de produção, circulação e organização de suas dinâmicas coletivas? Como repensar os museus para além da estética da empatia? Como repensar os museus para além da lógica da satisfação garantida? Como repensar os museus sem recorrer a analogias? Como repensar os museus sem considerar o papel que desempenham no sistema de dominação social, política, econômica e cultural? Como repensar os museus sem despatriarcalizá-los e como despatriarcalizá-los sem decolonizar o pensamento inconsciente, as relações e os modos de vida? Como repensar os museus para que deixem de ensinar e se esforcem para aprender? Como repensar os museus como lugares onde circulam diferentes subjetividades, não apenas públicos e números? Como repensar os museus a partir de vozes anticoloniais mais do que de teorias pós-coloniais? Como repensar os museus para além das teorias civilizatórias? Como repensar os museus como dispositivos não salvadores? Como repensar os museus sem fazer da reparação histórica um programa de 5 encontros? Como repensar os museus sem repensar o sentido de educação que os estrutura e organiza? Como repensar os museus para além dos temas e da agenda descolonial capitalista? Como repensar os museus para além dos enunciados e banners expostos em sua fachada? Como repensar os museus sem repensar os termos, declarações, contratos, carga horária, ingressos, bancos e espaços de descanso? Como repensar os museus sem desestabilizar as formas dominantes de subjetivação? Como repensar os museus sem construir pensamentos críticos que desestabilizem as formas dominantes de subjetivação? Como repensar os museus sem colocar em xeque nossa branquitude, nosso racismo, nossa misoginia, nosso machismo, nossos preconceitos, privilégios, prerrogativas e pensamentos? Como repensar os museus sem fazer o exercício de transformar a linguagem? Como repensar os museus sem nos perguntarmos por que continuamos trabalhando e acreditando neles? Como repensar os museus sem cair no desejo de acabar com eles? Como não repensar os museus diante de tudo isso? Não podemos nunca esquecer que os museus são figuras fundamentais para a construção do projeto colonial, durante e depois dele, uma vez que salvaguardam aquilo que, de alguma forma, vale a pena, entre aspas, contar, auxiliando com isso na institucionalização de um Estado de colonialidade ad eterno. Portanto, quando somos convidados a pensar sobre o museu situado, ou o museu como esfera do comum, é também, se não principalmente, desde sua função histórica que precisamos nos posicionar. Do contrário, corremos o risco de seguir advogando em prol de uma confortável e ilustrativa revisão de parede, mas que não chega às suas entranhas, nem aos seus escritórios, tampouco aos seus acordos e contratos de trabalho. Museus não são estruturas políticas neutras, nem universais, ainda que tenham se construído retórica e politicamente dessa forma. São estruturas indefensáveis, pois são criadas desde lógicas indefensáveis.
Revisar-se, portanto, pressupõe um trabalho interno profundo de desaprendizagem. E isso pode ser não o seu fim, mas a sua libertação. Se o museu não se entender como uma estrutura organizativa irregular, historicamente problemática e não linear, politicamente ativa, culturalmente aberta e epistemologicamente radical, a esfera do comum seguirá sendo um programa de uma semana dentro de uma agenda neoliberal. Ou seja, para saudar e tomar emprestado uma frase de Nego Bispo, se não contracolonizarmos a estrutura organizativa, seguiremos colonizando-nos uns aos outros. Não nos esqueçamos também do que disse o Krenak sobre a memória. A memória é a nossa consciência crítica. A ausência dessa memória deixa a gente refém de qualquer discurso manipulador, inclusive o nosso. Diante disso, como não nos cansa de lembrar Fabian Vigegas, eu vou enumerar só 6 coisas. 1. Que o museu reflita em voz alta sobre o seu legado colonial, não o converte em uma instituição anticolonial. 2. Existe uma diferença abismal entre política antirracista e performatividade institucional. 3. A decolonização do museu não é uma metáfora. 4. O Sul global não é um fetiche curatorial. 5. Todo museu nacional é historicamente uma política de desmemória. 6. Por trás de todo genocídio cultural está a imposição de uma política de desmemória. 7. Belém não está em Israel, está na Palestina. E isso diz muito mais sobre o museu como esfera do comum do que talvez alcancemos perceber. Nunca esqueçamos o que François Verger nos lembrou muito recentemente. O museu é aquele tipo estranho de lugar onde podemos encontrar, no mesmo espaço, quadros, objetos, móveis e estátuas de vários continentes e várias épocas, mas também milhares de restos mortais. Esse é o nosso museu como escola, não o outro. É sobre essa dimensão de esfera do comum que precisamos falar. É sobre essa dimensão de educação que precisamos nos ater. É sobre a necessidade de um programa de desordem absoluta, tal qual versava Fanon, que precisamos debater. Mas como seguir sem reproduzir as mesmas lógicas de captura, sem operar a partir dos gases institucionais paralisantes, sem cair nos modelos e molduras, sem nos apropriarmos do que não é nosso? Fiquem tranquilos, como também anunciou Fanon, a explosão não acontecerá hoje. É muito cedo ou muito tarde. Obrigada, gente. Vocês estão vendo a minha cara, né? Estou muito feliz. Porque é muito importante esses movimentos, né, que nos conectam ou nos lembra que a gente não está só. E que é possível, sim, que a gente tem muita gente trabalhando incansavelmente por outro mundo, por outros mundos, né? E realmente eu fiquei muito feliz quando estava pensando essa proposta, né, para vir para cá e apresentar, enfim, dessa possibilidade de fazer esse trabalho aqui em parceria com o museu. E claro que a Mônica era uma grande referência para mim. As pesquisas dela, não sei se tem algum aluno meu que estudou Fundamentos da Arte e Educação, a gente leu as teses da Mônica, o mestrado, enfim, então é uma relação já, e estou feliz de vocês estarem aqui escutando a Mônica, vocês que na grande maioria são artistas, estudantes de arte, trabalham em instituições, porque sim, né, a gente fica plenamente convencido de que está dado, tá resolvido, a gente perdeu esse jogo, essas palavras são muito... A Mônica fala de palavras, e a segunda, uma parte da residência diz respeito só a pensar o museu, a praticar o museu com poesia, a partir da poesia. E com a poesia a gente aprende muito sobre o valor da palavra, sobre o peso da palavra, a materialidade, e essas confiscações, né? Então, a gente está muito... incorpora muito essa ideia de que o comum, o comunismo, a revolução, um sistema não capitalista, isso é uma grande... Que delírio! Não, gente, não é. Né? A gente está trabalhando justamente com essas palavras, né? Enfim, então, mais que nada, assim, é para agradecer, de fato, essa fala, né, que sim, não é tarde, nem é muito cedo, é agora mesmo que a gente está fazendo isso, e a gente está fazendo, e eu tenho certeza que a gente está transformando e vai transformar, né? A gente consegue fazer isso, não na escala do poder, né?
Robson, você quer falar alguma coisa? E aí eu acho que agora sim a gente abre para o público. Eu imagino que a Mônica nos endereçou muitas perguntas, né? E nos provocou, acho que atravessou todo mundo aqui, acho que vocês... Credo, Fabrícia, por que você olhou aqui e já me deu o microfone? Obrigada pela fala, obrigada pela oportunidade da gente escutar todo esse debate e dentro desse museu, né? Esse é um museu polêmico aqui no Paraná. Foi, inclusive, um espaço em que houve pessoas como objeto de demonstração, né? Foi um zoológico humano aqui, o terreno. Então, é bem difícil a gente estar aqui e é muito profícuo a gente colocar esse lugar também como debate. Me vieram duas questões com todas essas provocações, que uma é se a gente não deve reforçar o museu na sua própria epistemologia, porque existem outros espaços a pensar a desconstrução da epistemologia. Então, eu penso, por exemplo, como pensar os espaços, os pontos de memória, que não estão dentro do espaço museal, mas que tratam de questões que a gente... de manifestações culturais, de espontaneidade, de arte, e que são fora dos museus. E outra é essa, se a gente não tem de reforçar esse espaço da memória que quer ser limpado, né, a partir de curadorias do politicamente correto. É curioso, né, porque a gente limita o museu, né? Quando a gente fala fora do museu, a gente coloca um perímetro, né? A gente limita ele a um lugar. Eu fico pensando muito sobre isso, né? O que define, o que delimita um museu? É o seu espaço físico, são os seus programas, é o seu calendário, é a sua equipe, são os seus discursos, e como, a partir também do seu espaço físico, esse perímetro pode ser alargado, ele não é fixo. Porque também ele se torna mais poroso, dialogável, possível, dentro do contexto que ele ocupa, e considerando a história que ele traz, problemática, complexa, que não tem que ser apagada, tem que ser justamente discutida, debatida, e não apagada, para além do seu quadrado, né? Para além do seu perímetro. Isso não invalida, de forma alguma, pensar outros lugares de memória. Eu acho que os lugares de memória estão todos aí. Eu me pergunto se a gente precisa institucionalizar todos e o que a gente faz quando a gente institucionaliza, né? A institucionalização é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, você cria esse lugar, mas você também, de alguma forma, condiciona há uma série de burocracias, regras e normativas que já estão dadas. E a pergunta é, a gente tem capacidade de criar e não cair nas mesmas normativas e metodologias? Eu acho que esse é o maior exercício. E talvez, assim, e é um exercício de imaginação importantíssimo de fazer. A gente precisa fazer isso recorrentemente, porque é um outro algo dentro de outros contextos, em outro tempo, discutindo a partir de outros debates, outras pessoas, outros corpos, outras vidas, outros vínculos. Então, se estrutura, se apresenta, se institucionaliza de outra forma. Por um lado, né, esses outros espaços. Ao mesmo tempo, nada impede o museu de sair do corpo dele, né? Eu gosto de pensar a imagem de um museu que sai do próprio corpo. Assim, um museu que não, né, assim, que está ali, que incorpora, que sai desse lugar rígido, que vive outras instâncias, que não só aquela dada, aquela situada por uma geografia, por um espaço físico, por uma arquitetura, por um calendário, por demandas pré-estabelecidas. Então, me pergunto sempre, qual é a nossa capacidade de imaginar politicamente esse lugar de outra forma, né? Que não assim.
primeiro que devemos reforçar o museu em suas epistemologias. Eu acho que a gente precisa entender que epistemologias são essas e elas não são universais. Adoro pensar que elas não são universais. Adoro pensar que o discurso, o debate que acontece na Espanha, porque a gente estava falando sobre isso, acontece desde outro lugar. O discurso e o debate que vai acontecer aqui vai acontecer desde outro lugar. Eles se encontram em algum ponto? Eles se encontram, mas eles não vão ser iguais, não são condições iguais, não estão dadas, não é universal, e as metodologias não são as mesmas, e as políticas e modelos... Eu não acredito em modelos, então acho que a gente trabalha contextualmente, e esse contextualmente é um contextualmente de muitas ordens, né? A gente não está falando só geopoliticamente. Não sei se eu respondi as tuas perguntas, e eu ficaria aqui horas também falando sobre isso. Tudo bom? Meu nome é Roberto, eu sou do Bacharelado em Artes Visuais. E eu queria dizer, eu acho que, primeiro, que o Mark Fisher ele tem uma leitura do realismo capitalista que ele vai provocar a gente entre aquilo que é o real e aquilo que é a realidade. E essa realidade é sempre interpelada por uma ideologia, né? Queria dizer que a palestra, né, essa conversa mudou completamente a minha visão sobre o museu, porque eu já tinha desistido do museu e eu acho que agora é um espaço que eu talvez queira disputar junto, né? Então eu acho que isso é interessante. E também, como teve a referência ao Nego Bispo, o Nego Bispo fala de pegar as palavras do colonizador e transformar essas palavras, né? O que poderia ser feito com o museu e para onde esse museu poderia caminhar no sentido de uma contracolonização ou então de uma emergência de um outro espaço que não um museu, mas de confluência de lutas e movimentos que emergem das ruas. O que é possível? O que pode o museu? É isso. Obrigado. É uma pergunta? Eu acho que pode muitas coisas. Acho que deve muitas coisas também. Deve no sentido de dever e deve no sentido de reposicionar. Deve muitas coisas. Gente, vamos pensar. Como é que chega o museu aqui? Como é que chega a arte nesse território? Né? A arte entendida dentro dos parâmetros ocidentais, historiográficos, etc. Com a missão francesa, ora, ela vem a serviço de algo, não é? Que bonito. E depois tem a escola, e depois o Museu Real, né? A arte a serviço desse processão. Então, a gente precisa pensar sobre isso. As nossas escolas estão construídas a partir disso, mesmo com todo o processo de revisão que se tem feito. A minha filha, que tem 13 anos, na escola, já aprende a história do Brasil, a história desse território a partir de outro lugar. Isso é muito recente, ela está estudando isso há 2 anos. Até os anos 90, até os anos 2000, isso não entrava, essa discussão, esse debate, não entrava nos currículos. A gente seguia perpetuando um status quo de uma colonialidade que existe, que é efetiva, que está aí porque está nas nossas práticas mais silenciosas, nos nossos modos de vida, nos nossos modos de organização, e que a gente está fazendo um exercício gigantesco, necessário, importantíssimo, para ir desaprendendo algumas delas. O museu, digamos que o museu para mim é muito nítido, ou seja, que o museu não é um espaço de memória histórica. O museu é uma figura histórica. É um ator, é um agente nesse processo. Porque colocar como um espaço de memória histórica é desempoderá-lo desse poder vil que ele, sim, que ele tem, historicamente ele tem. E esse é o nosso maior desafio agora. O que a gente faz com isso? Porque você não vai apagar essa história, você vai construir em cima, em diálogo, retirando, colocando, discutindo em cima disso. Mas o Fabian diz isso, né,
momento, ou seja, não é porque você discursa que o museu discursa que é anticolonialista que ele está exatamente construindo esse lugar. E é por isso que a gente precisa pensar muito sobre os termos, o uso, a capitalização dos termos, conceitos, palavras, e como a gente faz isso circular e se esvaziar muito rapidamente. O bispo vai falar isso, né, quando ele fala de usar os termos contra colonizar. Enfim. Então, a pergunta que eu quero fazer é mais para tentar entender o museu como essa figura de poder, mesmo recebendo exposições e obras aqui dentro que discutem completamente com essa instituição, com essa forma de poder e as obras que vêm como potência, como que elas conseguem... qual que é o caminho mais fácil para discutir essa relação de poder, sendo as obras visuais aqui dentro, as discussões que permeiam todo esse assunto, ou ações exteriores educativas, por dentro de escolas ou de outras instituições que a gente consegue ter esse acesso aqui dentro? Adoro a tua pergunta. Adoro a tua pergunta porque a gente recorrentemente cai nela, né, nisso, assim, poxa, mas está rolando, o programa está acontecendo, as exposições estão acontecendo. O museu não é feito só de exposições e de programas públicos. O museu é feito de um monte de gente que tem família, que tem vida fora daqui, de contratos, de organograma, de cadeiras que seguem sendo ocupadas pelas mesmas pessoas e cadeiras que estão começando a ser desocupadas. Me interessa, quando eu falo e penso esse lugar da educação no museu, atualmente, e eu venho de pensar a educação como um programa dentro do museu e dentro, enfim, dos projetos culturais, mas de tanto atuar ali e de tanto ver que havia uma incongruência, uma distância. Primeiro, que os departamentos educativos eram ilhas dentro dos museus, que o discurso colocado pelo museu muitas vezes não encontrava eco ou não dialogava em nada com o que estava sendo construído dentro do seu programa educativo, que a sua política de marketing, a sua política de comunicação, tudo que ele fala, tudo que ele faz, como se organiza, seus modos, estratégias, estruturas, também é educação, são suas pedagogias. Sejam elas invisíveis ou descaradas, elas estão comunicando algo para fora. E construindo isso em cima de uma estrutura, veja que complexo, né? Uma estrutura super contraditória, porque é essa figura histórica complicadíssima, violenta, né? Ou seja, que alimenta uma estrutura, que funda, ajuda a fundar e alimenta isso ao longo dos séculos, mas que é vista como um lugar de deleite, de prazer, de conhecimento, de experiência. Veja a contradição, né? Então, é mais violento ainda, porque se constrói esse lugar como um lugar de supercultura, e aí existem todas as camadas e processos que reforçam uma desigualdade social, que reforçam problemas que já estão dados, e, ao mesmo tempo, tem toda uma estrutura ali escondida ou que não quer se dar a ver. Então, é uma trama complexa. Ela é complexa não porque ela não está evidente, ela está jogada na nossa cara. Principalmente quem trabalha, atua, ela está jogada na nossa cara. A questão é que as galerias, as paredes, as exposições, os programas públicos são só uma parte disso. E que faz parte de uma agenda. E pode haver mais ou menos compromisso deste museu ou daquele. Existem outros problemas que não estão sendo tratados. Esses outros problemas são aqueles que vão também refletir significativamente em mudanças estruturais na nossa sociedade, na maneira como a gente entende o museu. Eu fazer uma exposição de 6 meses, 2 anos, 1 mês, discutindo certo tema, ela cumpre um papel. Agora tem toda uma estrutura, uma maquinaria ali,
que a gente não sabe se é coerente com isso ou não, se segue igual ou não. Então, são questões muito complexas, mas também supervisíveis, estão expostas, né? Assim, a fratura está exposta. Não significa, como diz a minha terapeuta, é simples, Mônica, não significa que seja fácil. Boa noite. Eu sou um dos participantes da residência com o pessoal do Museu e do Educativo. E aí, eu acho que você começou respondendo já uma das minhas perguntas, que era sobre educação. Eu ia perguntar como pensar nessa palavra educação hoje no museu, nesse embate, né, de defendê-la ou de desvirtuar novamente o seu sentido. Desvirtuar, não sei se é a palavra certa, mas justamente ocupá-la é diferente? Isso, desvirtuando um novo sentido para ela, né? E eu queria ver o que você acha sobre isso, porque você iniciou a sua fala dizendo que o museu como um grande lugar educativo. Então, a gente, enquanto educadores, artistas, enfim. Eu acho que a gente não está em condições de não defender essa palavra. Eu acho que a gente precisa caminhar muito ainda e defender muito essa palavra. Ela é muito importante para nós. Não significa que a gente precisa entendê-la da mesma forma com que vem sendo entendida, ou que vem sendo criada, né? A gente pode ocupá-la de outras formas. E acho que esse talvez seja o recurso que a gente tem de girar, de girar a palavra a partir da sua ocupação, de que usos e sentidos a gente dá para ela. Mas eu não acho... Eu gosto dela. Eu adoro problemas. Adoro museu, adoro educação, eu adoro problemas. Me dão o que pensar, me dão subsídios para imaginar outras coisas. Esse é o processo. E acho que a gente vive uma crise de imaginação forte, assim, e precisa criar exercícios para imaginar diferente. Imaginar diferente não necessariamente é entrar numa estrutura utópica, aquela utópica lá do projeto moderno, de avanço e conquista, mas é utópico daqui, é tópico, né? É no sentido do dia a dia, do agora, do se posicionar topicamente. E aí eu acho que a educação, a gente precisa ocupá-la. Participei de um debate durante a pandemia, um debate online, com o Luiz Kamnitzer, que é um artista uruguaio e com quem eu trabalhei muitos anos. E, enfim, tem uma posição sobre a pedagogia, como ele chama, porque aí tem essa questão da linguagem, né, do idioma. Eles falam muito mais em termos de pedagogia do que de educação. E aí, no fim do debate, era um debate organizado por um museu mexicano, e a diretora do museu estava, de alguma forma, mediando, e ela perguntou para ele: então, Luiz, não sabemos o que vai acontecer, uma crise sanitária, não sabemos se os museus vão funcionar, e mesmo que voltem a funcionar abertos ao público, como é que a gente toma isso como uma oportunidade para repensar esse lugar, né? O que a gente faz? Como é que a educação pode ter um outro espaço, digamos, né? Uma outra abrangência, uma outra corporeidade no museu. E aí ele olhou como um bom uruguaio, olhou para ela assim, e falou: é simples. A gente pode fazer o exercício de todo mundo assinar como educador. No museu só tem educadores. O diretor assina como educador, o curador assina como educador, o educador assina como educador, a pessoa da segurança assina como educador, o porteiro assina como educador, a pessoa da limpeza assina como... Todos são educadores, todos assinam do mesmo jeito. As funções têm suas particularidades? Tem, mas assinam como educadores. E vão ter que ocupar esse termo, ocupar esse cargo. E parece, né, assim, você olha, parece um chiste, parece uma piada, uma provocação, mas só o fato de você se deslocar e imaginar isso, ainda que não seja possível, e aí é algo que o Freire fala muito, que eu gosto muito, que é a ideia de inédito viável, né? O fato de você imaginar possível, já fez possível. Não interessa se vai acontecer ou não. É o fato de você se deslocar no seu processo de imaginar. Então, aí tem um lugar, eu vou sempre defender esse lugar. Vou sempre defender, ou pelo menos vou por um bom tempo. Obrigado.
Boa noite, eu me chamo Lucas e eu sou artista, e justamente o que eu estava pensando e queria perguntar para vocês é vamos lá, o seguinte, enfim, o esclarecimento do mundo lá atrás, de alguma forma, né, Adorno falando lá, que trouxe, desencantou o mundo, e isso, em vez de tirar a gente das trevas, colocou a gente mais nas trevas ainda, nas catástrofes, enfim. Aí vem o moderno com a utopia do progresso, e aí a gente é colocado na catástrofe em si. O nosso futuro é roubado, digamos assim, a gente não tem mais esse poder de imaginar o futuro, a gente como humanidade, assim, né? Então a gente imagina, igual ele falou do Mark Fisher, mas a gente imagina que o mundo vai acabar, mas o capitalismo não. E nessa linha, né, a Fabrícia falando no museu como esse lugar de poder, você falando não só como um lugar, mas como uma figura histórica, né, que performa o poder, eu fico pensando também se... uma pergunta, no fim, bem simples, assim, imaginar ou pensar o que o museu não pode fazer, né, diferente do que a gente estava falando assim, o que pode o museu, né? Quando a gente pergunta o que pode o museu, eu lembro muito do Elliot Sica falando que o museu é o mundo. Então o museu, sendo o mundo, ele é, né, complexo, muito maior do que só o físico geográfico, que pode tudo. E aí eu agora fiquei, e pensar o que o museu não pode seria simplesmente esse contrapoder que no final das contas é poder também, é uma disputa de poder, ou pensar o que não pode, em alguma medida também foge a esse lugar de poder, né? E, enfim, foge dessa estrutura que muitas vezes quando você diz pensar o que o museu não pode, seria ser reativo ou não? Existe ali uma potência de fuga esse espaço epistêmico, assim? Vou eu de novo, tá bem. Lucas, você até chegou a falar para vocês, mas não, tá tudo bem. Bora lá. Pensar o que o museu não pode seria também um lugar de poder. Tudo vai ser um lugar de poder. Dar nome às coisas é um lugar de poder. É um ato de poder. O que você faz com isso, e como você faz isso, e com quem você faz isso, e desde que lugar você faz isso, define muito as coisas. Então, pensar o que o museu não pode, depende, vamos pensar juntos. Você vai pensar e vai determinar que métodos a gente está inventando e está criando para isso. Eu não acredito em situações descoladas, né? Ou seja, você pode listar, mas você tem que pensar como isso funciona efetivamente ou não. E que métodos você está utilizando ou imaginando para isso. Porque você pode cair na contradição de usar os mesmos métodos que usaria para determinar tudo que ele pode, ou para justamente reforçar uma estrutura de poder e não uma estrutura de potência micropolítica não reativa. Eu acho que depende. Vai depender muito. Acho que a gente tem feito um exercício do que não pode constantemente. Não sei se a gente sistematiza isso. Tem também lugar, o quanto esse exercício de não pode, como a gente consegue construí-lo como lugar de potência. Eu acho que mais do que ficar receoso sobre ser um lugar de poder ou não, é como a gente consegue construir como um lugar de potência e não como um lugar que nos achata. Qual é a medida, né? Onde é que a gente consegue chegar numa medida de que a imaginação do que pode encontre o não pode, negocia e segue adiante. Me parece, não sei, eu tenho a cabeça lá em cima, mas os meus pés estão sempre muito grudados no chão. Então, vou num exercício de imaginação, mas dificilmente me desloco se aquilo
não dá chão, não dá pé. E acho que não necessariamente pensar o que não pode é um lugar de poder ou é determinista. Vai depender muito de como isso está sendo construído. E com quem, e como, e desde onde, e com que objetivos e intenções, em que contexto. São muitas as variáveis. Ai, gente, muito bom, né? Escutar vocês, obrigada, vocês três. Pessoas que eu acompanho, adoro. Mas sobre isso que você estava falando, Mônica, eu tenho uma pergunta para quem quiser responder. De verdade, uma pergunta do meu coração, não tenho resposta e não sei se tem resposta. Mas e na prática? Porque você fala desse jogo da imaginação, enfim, e eu olho para cá e eu vejo que boa parte das pessoas que estão aqui trabalham há muito tempo nas estruturas de museu, de mediação. Nossa, tem muitas pessoas que eu reconheço que estão nessa lida há 20, 30 anos. E qualquer passo que uma dessas pessoas tenha tentado dar, não pôde. Ou foi tirado da instituição, ou cai fora, ou está a ponto de cair fora. Então, eu fico pensando que, dessa fala de vocês, claro que vocês traduzem de uma maneira muito mais sofisticada, mas nós, e aqui eu me incluo, já estamos nesse movimento há muito tempo. Só que existe um eles, né? E eles não deixam. E eles não estão assistindo vocês hoje. E ainda mais no estado fascista como o Paraná, e no estado fascista como Santa Catarina, o museu não é uma prática colaborativa. E o novo estado fascista do Rio Grande do Sul? Sim. Então, assim, como é que faz para todo mundo que sonha o museu estar dentro do museu, trabalhando no museu, mas tendo que cumprir uma função absolutamente imobilizada? Então, eu entendo tudo isso, mas, na prática, não consigo achar respostas. Você quer falar também? Vai lá. Ah, você quer? Eu vou? Nós duas, Tá bom. Sem microfone? Ai, por favor, não. Tá bom. Na prática é o que a gente está tentando. Assim como vocês, assim como todos, há 5, 10, 15, 25, 30, 40 anos. Tentando. Assumindo que esse é um lugar de resistência nessa estrutura, que a gente está constantemente negociando. E que não vai chegar fácil, não vai ter tudo, e que a gente vai operar nas brechas, vai conspirar muitas vezes, vai negociar, vai aprender a escolher as lutas que valem a pena, vai aprender a escolher as lutas que não valem a pena, vai ganhar em alguns lugares, vai seguir perdendo em muitos, mas é o único jeito. Eu acho que é o único jeito. E acho que, mesmo quando a gente ganha, a gente tem que cuidar para ver se isso é um ganho efetivo ou se isso faz parte da agenda. A agenda não está só nas paredes, não está só nos programas. Ela é mais sutil e mais violenta. Ela está em muitos lugares, assim. E a gente acho que precisa estar cada vez mais atento para lidar com isso, para não adoecer, que talvez seja a coisa mais violenta de todas. As instituições nos adoecem. A gente sabe disso. E acho que elas são feitas para nos adoecer. E a gente precisa, então, criar formas, não só para resistir para fora e com os outros e coletivamente, mas também para resistir a esse processo de adoecimento que é colocado como uma condição aparentemente invisível, mas que vai te comendo, te corroendo por dentro. E que enfim, faz parte dessa violência, né? Isso não é exclusividade do museu como instituição, isso é das instituições. Se a gente for olhar, Mila, o mundo da arte é feito pelas mesmas pessoas há 500 anos. São as famílias.
Só mudou a maneira como eles ganham dinheiro, mas seguem sendo as famílias que mantêm e que definem. Na Itália eram algumas famílias, em Nova York foram outras famílias, em São Paulo são outras. E assim segue girando. É um grande mundo de mentira, de fato é. Mas também, por outra parte, é um lugar que a gente encontra brechas para pensar, para imaginar e para construir outras possibilidades que eu não encontro em outro campo. Então, ocupar esse lugar já é por si só um ato político, né? Estar ali, não desistir, ou discutir isso, tentar abrir brechas, ainda que sejam bem pequenas, segue sendo bem importante. Eu, por hora, estou muito preocupada com os organogramas, honestamente. São as coisas que mais me incomodam, é como essa estrutura abaixo daqui, nos escritórios ou acima do teto, estão pensadas, quais são as negociações? Me interessam as negociações. Foi? Pronto. Essa pergunta da Mila, eu preciso me posicionar, porque essa eu não consigo, né? Mas não quero levar muito tempo. E eu acho que um exercício super importante para a gente fazer, gente, é pensar em termos de escala. E pensar em termos de escala é também um processo de autocuidado. Porque a escala do poder não é a nossa. O que a gente vai fazer, o alcance, a abrangência, é minúscula. Eu falo na residência, eu falo, vocês recebem uma escola, não sei o quê, você vai afetar 3 pessoas. Cara, isso é incrível. Eu não quero romantizar. Não estou romantizando, bem longe disso. Mas a nossa escala não é a do poder. No dia que a gente for consenso, ou a gente acabou o capitalismo, ou a gente sucumbiu. E é esse exercício que a Mônica coloca. Mesmo quando a gente abre brecha, a gente ocupa espaço, vamos se questionar por que a gente está aqui? O que é que está por trás disso? Né? Esse auto-questionamento permanente. E, sobretudo, gente, a gente é forjado, todos nós, nessa subjetividade neoliberal. Então, assim, quando o Lucas pergunta o não poder, por exemplo, eu fico muito pensando, a gente é tão forjado que a gente simplesmente não consegue imaginar algo que não tenha forma, que não tenha uma finalidade, que não resolva. A gente não consegue, porque a gente está buscando respostas, soluções, e a gente tem um mundo estruturado, todas as instituições, todas são forjadas para manter o poder tal qual ele é. Então, imagina se a gente se colocar a tarefa de se equivaler a esse poder, a gente já morreu. Entendeu? Então, o meu apelo, quando venho para essa instituição, e eu sei o que eu faço, né? É consciente, é deliberado, eu sei qual é a escala, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei qual é o alcance disso. O alcance disso é justamente estar com 6, 7, 8 pessoas conversando todas as semanas. É esse o meu alcance. Não é transformar isso aqui, mas eu sei que essas 6, 7, 8 pessoas estão aqui e estão em várias instituições. E é assim que a gente trabalha. Gente, é só isso. Isso é tudo que o poder não faz. Então, assim, eu acho, sim, eu sigo acreditando. Eu estou em Curitiba, né, um lugar que eu escolhi para viver. Estou na universidade, eu sigo realmente acreditando que não é cedo demais, nem é tarde demais. O tempo é exatamente esse. É o que a gente vive. E que, sim, a gente está trabalhando. Assim como nossos indígenas, todos eles estão há 500... Imagina o que é isso. Imagina. Né? Então, assim... Né? Então, sim, eu acho que a gente faz, sim, transformação. Eu acredito demais nisso. Isso é o que me move, é o que me faz estar viva. E nunca o poder vai me convencer do contrário. Nunca. É por isso que eu sou professora, sobretudo por isso. Né? Enfim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E acreditar mesmo, gente. Não se seduzam pela escala do poder. Não se seduzam pela essa mentira que estão passando na sua... Nada é fácil, é tudo muito difícil. Tem pessoas aqui que sabem mais, todo mundo aqui sabe disso. Mas a gente fica
né? E eu acho curioso, porque o poder, ele sabe tão bem disso, ele sabe melhor do que a gente. A raiva que dá isso, sabe assim? Então, eu acho que é um pouco assim. Não sei se o Robson quer comentar. Oi, eu sou o Gustavo, sou estudante do bacharelado em artes na Embap. E o que me chamou mais atenção assim foi a relação entre o discurso inicial feito por você e depois as suas citações. É que dentro dessas tensões de poder, porque existe ali existe pulsões como a sua de não poder, da inexistência disso nesse meio entre essas tensões de tomada de poder. No momento, nesse mundo cada vez mais hipercapitalístico, como a gente não cede para esses espaços e não acaba se tornando uma concessão a nossa existência, a nossa ocupação desses espaços, e sim uma tomada dos espaços para além da tridimensionalidade que eles dão, mas para fora disso. Então, existe muito essa discussão do não lugar, né? A gente está aqui num lugar discutindo o lugar. E como que a gente faz para... Não como, porque... Mas o que se pensa sobre a não ocupação desses lugares, mas sim uma sobreposição de outros lugares sobre esse. Porque a partir do momento que a gente tem um pensamento colonial, que ele é historicamente uma formação, e, citado antes, teve uma intenção muito clara na formação dessas instituições, dessas histórias. A gente está aqui, por exemplo, falando português, uma língua que foi imposta para não se falar uma mistura popular de língua indígena com língua portuguesa. Então, desde o mais simples, que é o nosso pensar, ele já vem dessa estrutura, e a gente não consegue ainda nadar contra isso. E, para além, é o espaço institucionalizante que molda essas relações que a gente tem aqui. E como a gente pode se apropriar para além disso, como eu falei, sobrepor essas instituições que têm uma função muito clara e, como ela falou, mostram, quando você adentra elas, o porquê que elas são e por que elas estão ali. O poder, ela sobrepõe em si as finalidades e a nossa potência perante o nosso corpo e a extensão espacial que a gente tem. Isso. Gustavo. Oi. Gustavo, eu fiquei muito numa parte da tua fala, do teu comentário, que é por que a gente não pensa a partir de uma sobreposição de outros lugares sobre esse lugar. E eu quero muito ficar com essa imagem na minha cabeça, porque eu acho que aí tem um algo, sim, que faz assim, pô, na minha cabeça. Por que a gente não pode? Não, a gente deve ficar. Eu acho que é conseguir ver todas essas sobreposições e entender que elas estão presentes, que elas não são achatadas, invisibilizadas ou colocadas todas no mesmo lugar, mas que elas têm justamente as suas rugosidades, as suas texturas, os seus lugares, as suas corporeidades, todas ali sobrepostas. É sobre isso. É sobre esse lugar. Esse lugar eu quero participar, eu quero habitar, eu quero construir junto. É sobre esse. E sim, é um lugar de poder, né, enfim, falando desse museu, dessa instituição que a gente estava falando antes de você chegar, é estruturada como um lugar de poder para dentro e para fora, né? Então é o poder de contar, é o poder de gerar memória, é o poder do discurso, é o poder do que é cultura, é o poder do que é educação, enfim, são muitos poderes ali, é o poder do saber, é o poder, enfim. Agora, quando a gente pensa a partir não só da aparição das sobreposições, mas dessa presença de sobreposições, é uma forma de dividir esse poder, né? A ponto de, talvez, abolir esse poder, no sentido de abolir sim,
distribuir o poder e abolir. Eu gosto muito de quando você estava falando, me lembrei disso. No meu doutorado, eu estudei a criação de escolas como parte da praxis de artistas. Eu queria entender justamente esse encontro entre metodologia artística, pedagogia instituinte e instituição. Como é que esse negócio acontece? E aí tinha um projeto, enfim, que eu li bastante a respeito, que era uma universidade livre em Copenhague, que foi criada por 2 artistas professores da universidade também. E eles deixaram todos os arquivos, né, online por um tempo, e tem o manifesto de fechamento da escola, a declaração. E eles falam exatamente isso. A gente tomou o poder, a gente brincou com o poder, a gente distribuiu o poder e a gente aboliu o poder, no sentido de deu, fechou. Quando ela chega aqui, que ela pode correr o risco de ir para um lugar que não nos interessa, a gente encerra. Então, é esse limite, é como é que a gente chega a esse limite, tanto quando trabalha individualmente, como quando trabalha coletivamente, como quando trabalha institucionalmente. O que não é negociável? Como é que a gente estabelece, né, assim, como é que a gente chega a esse lugar e faz com que essas sobreposições sejam visíveis, né, estejam ali e não simplesmente achatadas ou no discurso A ou no discurso B. Boa noite. Oi. Meu nome é Mara, eu sou educadora da área de História, e a minha questão ela vai pensando aí quando você fala sobre conceitos, né, para a gente sair de conceitos e o museu como esse espaço que legitimou um discurso, a construção de de civilizações, de ideias, né, de histórias. E aí, assim, eu fiquei pensando muito se a gente não parte agora, né, dessas indagações, de sair desse espaço da memória que se achava que era uma memória, para uma memória agora que é a do presente. Uma memória que se faz pelo que a gente pensa no presente, porque a memória é o presente. Né, como a gente está pensando esse passado, que não está mais aqui. Né? Mas o que a gente está fazendo? Assim? Eu acho que sim. Na verdade, a memória está se construindo o tempo inteiro. Né? Somos muitos agentes em diferentes momentos históricos, com diferentes experiências, com uma presença do antes, durante e uma projeção do depois constante. Mas, sim, a gente está construindo com essa memória do agora. Essa memória do agora vai lá atrás, projeta lá atrás, imagina lá atrás, reimagina lá atrás. Acho que esse é o exercício maior, é um reimaginar e reposicionar. Eu gosto muito da palavra exposição, não porque expõe, mas porque sai de exposição, uma exposição, é um sair de posição. E acho que é um exercício que nos ajuda, assim. Quando a gente vai pensar museu, ou quando a gente vai pensar o que a gente está circulando, construindo, como debate, como discurso. E aí as diferentes camadas que tem nisso, temporais, físicas, materiais, que me parece importantíssimo na construção também dessa memória de agora, ou de uma atuação a partir dessa memória que temos, né, ou dessa construção, reimaginação de memória que temos. Não, que eu fiquei pensando nisso que você trouxe também do todo mundo assinar como educador do museu. Eu achei isso incrível, assim. E é algo tão simples também, né? Então parece impossível, assim, simples, mas impossível também. E fiquei pensando, enfim, sempre pesco essas coisas para tentar pensar essa prática aqui, né? Como que seria isso, assim. E eu sempre fico pensando nas pessoas que estão atuando aqui dentro desse museu, né? Como eu sempre cito a Sueli, que é uma pessoa super importante no educativo, e o quanto que ela é uma educadora, apesar de não ser uma educadora dentro aqui do educativo, né?
mas o quanto que ela é atuante, é importante, fundamental para a gente estar aqui agora, né? Essa sala, tudo está acontecendo dessa forma. E nessa atuação também do quanto que a gente afeta, dessa pequena escala, desses, né, dessas negociações que a gente tem que fazer, do que a gente ganha, do que a gente perde. Enfim, eu sou uma pessoa jovem ainda nesse campo do educativo, entrei muito recente. E comentei hoje com a Fabrício, falei, nossa, estou ficando tão carrancuda, assim, que a gente perde tantas batalhas, a gente fica com uma raiva, e daí já fica, né, também não vou mais fazer mais nada. E dali a pouco você, não, mas isso faz sentido, e tenta buscar o sentido de novo, e, enfim, troca ideias com outras pessoas e vê que né, nós estamos pensando comigo, estamos pensando junto, enfim, dá um gás, assim. E também, né, com os educadores aqui presentes, estão participando da residência. O que eu fico curiosa, assim, a gente ter mais essa troca, que às vezes nessa correria dentro da instituição e atende todo mundo, enfim, falta pouco tempo talvez para refletir essa atuação sutil, assim, né, desse transformar sutil, assim, às vezes até da pessoa que a gente troca uma ideia que nem passou por um atendimento na mediação, enfim, mas você troca uma ideia ali no circuito, tem uma dúvida, e você conversa, o quanto que isso vai afetando, né, essa pequena escala, assim. Então, acho que, enfim, é mais isso que eu queria falar. Queria agradecer todo mundo que está aqui, né, acho que nossa sala está cheia, isso deixa a gente muito feliz, porque faz sentido daí, entendeu? Faz sentido, a gente está pensando, as pessoas estão vindo dentro do museu, porque queira ou não, é esse espaço que a gente tem, esse espaço que a gente quer tentar povoar, enfim, pensar. Agradecer também às outras pessoas que estão fazendo parte desse grande corpo coletivo que está sendo educativo esse ano, que também é meio confuso, às vezes a gente não se entende, daí a pouco a gente se acha, mas o professor Elias, que está lá no fundo, também que está fazendo parte do processo ali da sala com o ateliê de gravura até o museu, e o museu até o ateliê de gravura, enfim, trazendo várias reflexões, a professora Sara também, que está fazendo o laboratório de performance, o coletivo Caçamba Gráfica, que veio lá de São Paulo, né, que atuou na Casa do Povo, no Parquinho Gráfico, vieram aqui fazer uma ação de 3 dias, e teve pessoas que veio nos 3 dias, né, e não eram as pessoas do educativo, eram outros, o público externo, teve pessoas que conseguiram vir 2 dias, um dia, mas o quanto que essas trocas é interessante, assim, e tem feito sentido, né, quando a gente desce lá para a sala, ver aquela sala ocupada, que no começo ela começou bem bonitinha, assim, todo dentro da expografia, depois a gente foi colando coisa na parede, né, e agora a gente está nesse processo de desocupar a sala, que vai ser o fechamento dela agora no domingo. Mas, enfim, agradecer a todo mundo que está aqui compondo esse corpo coletivo e ajudando a pensar, né, até quem vem não fala nada, mas é importante essa presença, né, então agradecer de novo todo mundo. Obrigada. Mônica, muito obrigada. Obrigada a vocês.